Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Luísa Mendonça. A Luísa é designer de moda e de acessórios e mora em Paris. Atualmente, ela trabalha na Aswad, uma marca franco-marroquina de bolsas de couro que venceu o concurso Andam em 2021. Mas nem sempre foi assim. A carreira da Luísa começou na área de comunicação e publicidade e propaganda. Ainda no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, na sua cidade natal, ela empreendeu em diversos negócios. Foi sócia da Bag, uma plataforma de vendas virtual, da marca New & Field e também da consultoria Man Creative Methods. A Luísa também colecionou experiências trabalhando para lojas Renner e na agência Philadelphia Comunicação. Que a Luísa fez uma transição de carreira da comunicação para o design de moda, você já sabe. Mas como surgiu essa vontade e o passo a passo dessa mudança, eu vou deixar como surpresa para você ouvir durante o episódio. Quer saber como a Luísa fez para furar a bolha da moda na França? Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Oi, mochilas. Oi, Mari. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz pra saber um pouco mais da tua trajetória. Eu entrevisto poucas pessoas da França. Já entrevistei a Maria Cidral, que mora em Paris também. Já entrevistei Juliana Cavalcante, que mora em Marseille, se eu não me engano. Então, adoro colocar mais pins aí no meu mapa da França, então tô muito feliz. E Lu, eu gosto de começar pelo presente, então eu falei um pouquinho sobre o que você faz aí, mas dá um pouco mais de informação pra gente sobre tudo que você anda fazendo aí em Paris atualmente. Hoje em dia eu tô trabalhando numa marca que chama Aswad, como você falou. É uma marca pequena, do que a gente chama aqui na França de maroquinerie, que são as bolsas em couro. É uma marca que a criadora, que é a Sônia, ganhou esse concurso, o Andam, que é um concurso bem famoso, assim, a Iris Van Harpen já ganhou, enfim. É um concurso bem grande na Europa. Ela ganhou esse concurso em 2021, estava grávida, e daí tá dando uma acelerada na marca agora, depois que o bebê dela já cresceu um pouquinho. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei para fazer um curso, mas acho que a gente vai entrar nesse um pouquinho mais pra frente. Vamos. E aí, hoje na marca, então, a dona é também designer? Hoje ela faz um papel mais administrativo e tem outros designers que trabalham aí? Hoje a estrutura é bem pequena. Como fixos, tem eu, ela e o marido dela, que nos ajuda, mas ele em tempo parcial, porque ele é artista, então ele tem a atividade dele. Na verdade, ela é artesã de formação. Ela era uma artesã de maroquinerie que passou pela Hermès, pela Louis Vuitton. Então a gente produz as bolsas dentro do ateliê também. Então ela é designer, diretora criativa e chefia ali a produção. E daí, como é uma marca bem pequena, a gente tem de vez em quando alguns artesãos freelancers que vêm ajudar, às vezes freelancer de design gráfico, de foto, para imagem, mas no dia a dia sou eu e ela para tudo, de produção, gestão de fornecedores, precificação, estratégia, enfim, nós duas juntas ali de mãos dadas. Cara, que demais. E quando tu começou a procurar empregos aí na França, tu tinha essa vontade já de trabalhar com couro, com algo mais artesanal? Como que foi a escolha por esse segmento, ou foi só uma oportunidade que tu decidiu abraçar? Eu tinha sim. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu cheguei para fazer um curso de moda e assim que eu cheguei eu comecei a procurar entrevistas, em podcast, em revista, etc. E tentar contatar as pessoas que eu tinha interesse para tomar um café ou qualquer coisa assim. E uma das primeiras pessoas com quem eu falei é uma mulher que hoje tem uma consultoria para jovens criadores, mas que já passou por várias marcas grandes, assim, já foi diretora de licenciamento na Chloé, enfim, já fez várias coisas. Eu consegui falar com essa pessoa que me deu eu expliquei para ela meu perfil, meu currículo, e ela me deu um conselho que eu guardei muito. Ela falou que parecia que o meu perfil era bem generalista, que ela não conhecia o mercado brasileiro, mas que parecia com o que ela conhecia do mercado americano, mas que na França não era assim, que a França demandava um perfil bem especialista. Então, assim, se você é designer de feminino, você é designer de feminino. Se você é designer de calçado, você é designer de calçado, ou só de bolsa, ou só de joias. Então, realmente é mais segmentado. Não vou dizer que não tem mobilidade nenhuma,
mas é bem mais complicado do que no Brasil, pelo menos pela minha experiência. Então, desde o começo do meu curso, que durou 2 anos, eu fiquei procurando o que ia ser essa coisa que eu ia me agarrar. E eu comecei a perceber, a minha escola era bem aberta, assim, a gente não tinha um foco em confecção ou em acessórios, e eu me dei muito melhor em tudo que era acessório. Eu tinha mais facilidade, eu tinha mais vontade, e daí dentro dos acessórios eu estava aberta, tanto para a parte de bolsas, né, de coisas em couro, quanto para a parte de joias. Eu tinha muita sensibilidade para o couro, mesmo nas coleções de roupa, eu fazia muita coisa em couro. E daí eu acabei procurando um pouco mais dentro do couro e das bolsas do que nas joias, e essa oportunidade apareceu. Então eu direcionei a busca, tinha algumas opções e essa me apareceu e eu peguei. Nossa, muito legal ouvir isso e é interessante pra mim que tô aqui na parte de ouvinte, de conversar com esses vários brasileiros mundo afora, que é uma coisa que varia muito essa questão de ser especialista e generalista, né? Há poucas semanas atrás eu conversei com a Bianca Vega, que ela é diretora da Peseta, uma marca espanhola, e ela me falou que sim, eles também são especialistas na Espanha, tem esse lado, né? Mas para a função que ela queria atuar, que era como diretora de uma marca, foi muito legal ela ter experiência em vários campos. Então, sempre tem suas exceções, né? Mas é muito interessante ouvir isso da questão da especialidade. Tem uma outra pessoa que eu entrevistei, que ela trabalha com denim, e trabalhou com denim a vida inteira lá no Brasil. E quando ela se mudou pra Itália, isso foi, assim, um no-brainer, como falam em inglês. Algo que quem estava lá contratando ela na Itália não precisava nem pensar. E essa pessoa aqui, mesmo que é estrangeira, ela tem muita experiência. Não tem como eu não contratar ela. Tem que ser ela, porque ela é especialista nisso. Ela trabalha com isso há anos. Então, essa é uma dica interessante de tentar escolher essa área, né, que você quer se especializar e aplicar para uma vaga com propriedade, né? E já tem ali uma confiança a mais, sabendo que são raras, são poucas pessoas que vão ter tantos anos de experiência quanto você naquela área. Então, eu achei muito legal essa dica que essa pessoa te deu aí no início da tua carreira internacional. Muito interessante. Lu, vamos falar um pouquinho agora sobre a tua trajetória. E quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram na tua vida que te trouxeram até onde você tá hoje. E eu sempre gosto de começar pela pergunta: o que você queria ser quando você era criança? Eu já ouvi o podcast antes, então eu sabia que ia vir essa pergunta e fiquei pensando. Eu acho que talvez, assim, uma investigação mais profunda tenha uma resposta, mas eu acho que o que eu queria ser quando criança não ditou onde eu tô profissionalmente hoje. Eu já pensei eu não era uma criança que tinha um interesse marcante, assim, eu queria ser advogada na época do filme da Legalmente Loura, daí já quis ser arquiteta, já quis ser psicóloga, então não foi tão marcante assim essa parte do desejo de infância. Não era uma criança que começou a costurar desde cedo, sonhava com isso, não era bem esse perfil. Acho que eu já era generalista desde essa época. E então, como que foi essa escolha pelo teu curso da universidade? Como que você decidiu fazer publicidade e propaganda e não moda? Eu nunca considerei moda quando eu fui fazer minha primeira graduação. Eu estudei num colégio mais tradicional, assim, uma escola mais tradicional, que a maioria das pessoas fazia ali engenharia, medicina, direito, etc. Então, para mim, por exemplo, design não era... Eu conhecia pouquíssimas pessoas que estavam fazendo, o que é bem estranho, porque hoje o meu ciclo pessoal tem muitos designers. Mas para mim, eu sabia que eu não queria... Bom, sabia que eu não queria nada com matemática, sabia que eu não queria nada com ciências, etc. Acho que foi meio, sinceramente, assim, por uma coisa que eu imaginei, que publicidade podia ser legal, eu era comunicativa, eu sabia que ia ter coisas de criatividade, mas que eu não ia ser artista. Então, dava um pouquinho menos de medo na questão de dinheiro, o que é uma coisa que hoje eu nem acredito muito, que eu acho que até esses cursos mais tradicionais, acho que dão uma estabilidade muito menor do que a gente pensa, e eu conheço pessoas super bem-sucedidas com cursos mais artísticos. Mas acho que foi meio para esse caminho, eu não queria
não me sentia artística, mas me sentia criativa. E achei o que era um meio termo entre segurança e criatividade ali. Bom, então você se formou em publicidade e propaganda e você atuou na área também de comunicação por vários anos no Brasil, né? Como que foi essa experiência? E eu também sei que você empreendeu em diversas marcas diferentes no Brasil também. Tanto na área de comunicação, voltada para consultoria, também como na sua própria empresa, na sua própria marca de roupas. Como que foi essa tua experiência trabalhando como comunicação no Brasil por tantos anos? Eu comecei na faculdade, eu tive um professor que era um dos diretores de uma agência grande lá em BH, que era Filadélfia. E esse professor nos disse que era uma aula, tipo, ele era um professor convidado, assim, ele fez um semestre só como professor convidado, e ele disse que no final do semestre dele ele ia ter algumas atividades, porque o objetivo dele era selecionar 2 estagiários para entrarem na agência. A galera da minha sala não se empolgou muito, mas eu me empolguei bastante. Eu me dediquei pra caramba e ele era diretor de atendimento. No final do semestre eu consegui esse estágio em atendimento na Filadélfia. Eu não sabia muito bem o que eu queria em agência ainda, enfim, não sabia se eu queria agência ou se eu queria para cliente, para veículo, etc. Mas eu peguei essa primeira porque era uma agência bem grande na época. Entrei lá, fiquei um tempo como estagiária de atendimento. Quando estava perto da minha efetivação, eu pedi para mudar para algo, porque o atendimento é muito operacional, assim, é muito relacional com o cliente. Ele é a ponte entre o cliente e a agência, mas eu queria uma coisa um pouco mais estratégica, um pouco mais criativa e consegui migrar para o planejamento. Dentro do planejamento, eu fiquei acho que mais um ano, daí já como contratada, e acabei fazendo social media para alguns clientes que eu já atendi em planejamento e produção executiva de conteúdo, porque nessa época era quando a agência estava começando a criar o braço de conteúdo digital dela. Isso era 2012, 2013. Então eu e os outros estagiários, a gente super participou de criar esse ambiente, esses serviços digitais que a agência estava prometendo para os clientes. E nessa época eu vi que todo mundo fazia freela para ganhar mais, na verdade, porque não pagava tão bem publicidade. E eu tinha um cliente com que eu me dava muito bem, que tinha vários negócios. A agência cuidava do maior negócio, mas ele me perguntou se eu faria para um dos negócios menores dele. Ele tinha um restaurante bem grande, vários empreendimentos em comida e restauração. E ele me passou uma marca de queijos que ele tinha na época, que até tinha essa parte meio artesanal que eu tô pensando aqui agora, mas era ele curava queijos, enfim, que é uma coisa bem típica de Minas também. Eu peguei, esse foi meu primeiro cliente como freela, e eu vi que eu ganhava absurdamente mais e conseguia aprender mais, tipo, mão na massa, assim. E eu acabei gostando muito dessa independência, que tem seus lados bons e ruins, mas gostei disso na época. Acabei pedindo demissão um pouco tempo depois, quando eu já tinha cliente suficiente para cobrir o meu salário da agência. E daí comecei a mente, que foi essa consultoria. Nesse meio tempo, eu tenho uma amiga de infância que tinha esse projeto de ter uma marca, ela fez moda. Ela me envolveu pra gente entrar como sócia. Eu cuidava do marketing e da produção, então eu tinha contato com os fornecedores, com as fábricas e tal. A gente fez essa marca, a gente foi convidada para participar do Minas Trend, que é a semana de moda e de negócios de Minas. Nossa. A gente foi num stand que chamava Ready to Go, que era o concurso de novos talentos. E participamos 2 anos seguidos como marcas convidadas ali do Ready to Go. Daí a marca acabou fechando, a gente não tinha experiência nenhuma em gestão, e depois, mais pra frente na minha carreira, quando eu fui pra Renner, eu percebi as falhas de gestão que a gente tinha mesmo. Acho que o produto era muito bom, mas a gestão e colocar esse produto no mundo não tinha funcionado. Mas depois disso, eu tinha um colega de colégio, assim, que nem era um amigo tão próximo, que estava criando uma startup, daí com um investimento mais alto, assim, de família mesmo, que a família dele tinha mais grana e colocou ali para ser um negócio bem maior, e ele estava procurando sócios, queria alguém de um braço mais comunicação e mais moda. A proposta na época era ser um aplicativo marketplace integrado com o Instagram, para marcas de moda do Instagram. Nessa época, o Instagram, eu entrei, esse era o bag, essa era a proposta inicial, e mudou muito, porque logo nessa época o Instagram começou com a função da sacolinha, que você podia clicar e comprar.
Então a gente mudou completamente o modelo de negócio para acabar sendo uma plataforma que cria o seu e-commerce, porque para ter a sacolinha você precisa ter um e-commerce. E tem muita gente que tem negócios no Instagram que são pequenos negócios, assim, tipo pequenas lojinhas, pessoas que revendem roupa, ou cidades muito pequenas, que tipo, não tem assim, uma agência de comunicação que vai te ajudar, enfim. E daí o Bag pegou super bem essa fatia de clientes e acabou até expandindo para além da moda, e hoje está uma empresa super consolidada. Depois de um tempo eu saí porque não era... Tava uma coisa muito mais tecnologia do que comunicação e moda, não corresponde ao que eu estava querendo, mas foi uma empresa que bombou, tá dando super certo até hoje. Eu tenho 2 perguntas pra ti. Nessa época que você estava trabalhando na Nu, que era sua marca de roupas, você teve vontade de trabalhar como designer também? Cara, era tão pequena a marca. Tipo, era nós duas, que assim, não era eu que sentava e desenhava os produtos. Mas eu tinha tanto contato com o produto e com a matéria-prima e com a execução do negócio que não. Não porque eu participava muito, assim. Acho que nesse momento eu estava envolvida, mesmo que não fosse minha função principal. E minha segunda pergunta tu tinha falado ali dos problemas de gestão que vocês tinham, né? Tu se lembra, assim, tu poderia compartilhar com a gente 1 ou 2 pra quem tá pensando agora em começar uma empresa, uma marca de roupas? Posso compartilhar vários. A gente tinha ideias incríveis, o produto era lindíssimo. A gente queria trabalhar com materiais de super qualidade, assim, nisso eu acho que a gente não pecou na época, a gente escolheu realmente, eu acho que a ideia do produto estava muito afinada. A questão ali foi, a gente não considerou absolutamente custo de produção, a gente não conseguiu montar uma equipe que pudesse produzir isso com constância, então a gente estava trocando, toda hora tinha que trocar de costureira porque a quantidade era muito pequena, então não tinha como a gente se comprometer com aquela profissional, e daí quando a gente precisava dela, ela já não tinha espaço, tinha que procurar outro. Como a gente não comprava muita quantidade e às vezes a gente não se organizava para fazer uma previsão de comprar mais insumos, ficava tudo caro, tinha que ir várias vezes no fornecedor de insumo. Enfim, foi uma questão bem nesse sentido. Para mim, teria sido assim, uma coisa que eu teria feito diferente seria, em vez de partir só de um produto legal, expor ele e depois que vender, ver como vai fazer, já ter um plano de como vai fazer antes de chegar vendendo um produto dos sonhos e depois ser muito complicado, muito caro e até inviável de entregar esse produto. Muito bem. Bom, então você teve suas experiências empreendeu com a marca de roupas, empreendeu com um setor um pouco mais tecnológico, como você falou, e percebeu que não era a tua praia. Como que você decidiu, então, voltar pro CLT, pausar um pouco esse teu lado empreendedor ainda no Brasil? Enquanto eu tava nesse período que eu tava com a marca, com o bag e fazia algumas coisas da consultoria, porque essas coisas chegaram a acontecer em paralelo. Nesse meio tempo eu resolvi... Como que tu conseguia organizar esse calendário? Não tem mais a mesma energia. Nesse meio tempo eu resolvi que eu queria muito tentar viver em São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo. Enfim, queria tentar, assim, tava me sentindo livre, não tinha mais a faculdade, as coisas que eu fazia eu podia tentar fazer à distância. Tentei ir pra São Paulo, fui morar com alguns amigos que já estavam lá e falei, tá, acho que eu vou precisar me organizar aqui, talvez procurar algum cliente de São Paulo ou algum emprego em São Paulo, porque o que se paga em Belo Horizonte é muito menos. Enfim, entre idas e vindas, acabei trabalhando em loja em São Paulo para conseguir me manter lá. Acabei voltando para BH com a promessa da gente tentar se dedicar à Nu nessa época. Mas eu fiquei muito com isso na cabeça, que eu queria tentar voltar para lá. Quando eu decidi sair do bag, eu saí do bag com os freelas, né? Não saí como uma na frente e outra atrás também. Tava fazendo as consultorias. Quando eu saí do bag, eu resolvi que eu ia manter os freelas, mas ia tentar aplicar para algum emprego em São Paulo, para tentar voltar. Apliquei para vários e falei, já que eu vou tentar, vamos tentar em moda, que é uma coisa que eu acabei me aproximando ali. Tentei vários em São Paulo, ninguém me chamou para nada.
E nessa leva de aplicações, eu apliquei pro trainee da Renner, que não é em São Paulo, a Renner fica em Porto Alegre. E esse foi o único que me chamaram pro processo seletivo. E nem era o que eu queria exatamente, assim, eu só peguei, foi pego numa leva grande de aplicações, sabe? E acabei fazendo um processo seletivo, que era bem longo, assim, e passei no trainee da Renner, que foi uma oportunidade super legal pra mim, por exemplo, que não tinha formação em moda, de conseguir entrar numa grande empresa de moda, sem ter que fazer um curso. O programa de trainee, pra quem não sabe, é como se fosse grosso modo, assim, é como se fosse um estágio para quem já saiu da faculdade há algum tempo. A ideia é que você entre para a empresa, seja treinado pela empresa. Em algumas empresas você passa por várias funções, em algumas você já vai para uma função direto. A minha, no caso, eu fui para uma função direto, que era designer de produto. Você faz esse processo todo para no final ser contratado. Se não tiver nenhum imprevisto ali, você é contratado para uma função normalmente de nível pleno ou gerencial até, dependendo da empresa. Foi assim que eu acabei caindo na Renner e na moda. E como que foi a mudança de estado? Você já conhecia Porto Alegre antes ou realmente só agarrou a oportunidade e foi? Como que foi? Você sentiu alguma dificuldade já de mudança, de saudades de casa lá no Brasil ainda? Isso não é uma coisa que me pega muito. Eu já tinha feito um intercâmbio quando era mais nova, para a França, inclusive. Fiz um intercâmbio de ensino médio, então já falava francês quando eu vim. E já tinha ido para São Paulo também, tipo assim, de só uma passagem de ida, então era uma coisa bem, bem comum para mim. Eu não conhecia Porto Alegre, não conhecia ninguém, só tinha ido no dia da minha entrevista. E fui numa boa, assim, fui pra abraçar a oportunidade. Tava namorando, meu namorado falou que depois que a gente ia passar uns meses à distância, mas depois de um ano ele foi também. Então, depois que você finalizou esse programa de trainee, você começou a trabalhar como designer lá na Renner, né? Designer de acessórios. Conta um pouco mais pra gente como é que foi essa experiência, então, lá na Renner. Como que foi a escolha desse setor? Era algo que você já demonstrava interesse? Ou eles te sugeriram algumas posições diferentes, você pôde escolher? Quando eu entrei, eles te fazem várias perguntas durante o processo seletivo sobre o que seria o seu segmento de interesse. Não quer dizer que ele vai ser atendido, porque pode ser que todo mundo queira a mesma coisa. Mas eu tinha colocado primeiro confecção feminina, mas logo na sequência eu tinha colocado assim, lingerie, moda praia, acessórios, etc. Eu fui colocada no departamento que cuidava de lingerie, moda praia, esporte e alguns acessórios, que eram o que eles chamavam de acessórios de inverno, ou acessórios têxteis, que era tipo lenço, manta, enfim, gorro, luvas e tal. E eu comecei, na verdade, o meu trainee com moda praia. A pessoa que me treinava era a designer responsável do moda praia. A gente se deu super bem. E eu tinha comentado com ela, e durante o meu processo seletivo também, que uma das coisas que me atraía muito na empresa era porque eles tinham uma operação, um escritório na China. E eu tinha muita vontade de ser expatriada para lá. Foi uma coisa que como eu mencionei no meu processo e mencionei para essa pessoa que estava me treinando, eles ficaram meio de olho nisso. Surgiu uma oportunidade nesse acessório de inverno, a designer que estava saiu, e essa era uma categoria que os produtos eram 100% importados. E para você ser expatriado, ou para você ter a oportunidade de viajar várias vezes para a China, que era o que eu queria, você tem que trabalhar com produto importado. E tem algumas categorias que são mais do que outras. O praia era mais ou menos 50-50, mas esse era 100%. E era uma categoria de produto muito menor também. Então, acabaram me colocando ali sozinha. Essa pessoa do praia ainda me olhava assim, né, para maiores direcionamentos, mas a operação do dia a dia eu estava sozinha ali, mesmo antes de me formar no trainee. Na verdade, naquele momento não tinha sido uma escolha ir para acessórios, foi mais pela oportunidade que isso ia me dar de carreira mesmo, de ir para a China, que eu fui de fato. Mas foi assim que eu caí, né, nos acessórios. Cara, a importância de falar e pedir pelo que você quer é algo também que eu sempre escuto aqui no podcast, que funciona muito. Teve uma pessoa que eu entrevistei aqui que eu sempre falo essa história, a Alessandra Piazeira. Ela tava descontente com o trabalho dela e ela vinha guardando pra ela aquilo por muito tempo, até que uma hora ela chegou e falou pra chefe dela, isso lá na Itália. Ela era designer de um hotel, de um hostel.
Ela falou, não, eu vou pedir a conta, eu quero pedir a conta, tô descontente com isso, aquilo. Fez uma lista pra ela, assim, tipo, falando, né, verbalmente. E aí ela falou, eu vou pegar o meu carro e vou viajar pela Itália. E aí a chefe dela falou, não, mas peraí, me fala tudo o que você quer. Aí ela começou a fazer uma lista do que ela tava descontente. E aí a chefe dela, na hora, falou, não, isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu posso mudar também, isso aqui a gente troca, tals. No fim da conversa, que ela foi pedir a conta, a chefe dela trocou tudo que ela tava descontente. E aí ela falou, caramba, agora eu vou ter que ficar, agora eu não posso mais viajar pela Itália. E aí eu venho ouvindo isso de muitas pessoas aqui, né, que não tem essa vergonha de incomodar o outro ou de falar do que você quer, que é muito importante mesmo. Na minha própria empresa que eu trabalho, eu venho fazendo esse exercício e falando mais o que eu quero, falando mais quais são as minhas intenções. E por conta disso já colhi frutos. Por exemplo, fui fazer um curso para um curso em Nova York para estudar impressão 3D, que tem a ver com o meu trabalho. Porque eu já vinha falando, já vinha plantando essa semente e agora tô colhendo fruto, né? Muitas vezes, quem tá ouvindo aqui pode estar com medo de falar alguma coisa. Claro que a gente tem que saber medir ali, né? Não vai chegar pro chefe quando ele tá num dia ruim, mas vai assim Exato. sentindo qual que é o terreno e falando quais são as suas intenções. Que, quem sabe, não pode ser que não seja no momento, pode ser que seja daqui a alguns meses ou daqui a um ano, vai surgir uma oportunidade legal e você já colocou pra fora a sua intenção. Então é algo que eu tenho trabalhado muito, assim, e tenho que cada vez mais perder esse medo de falar, né? Então, eu acho muito legal que, especialmente nesses programas de trainees, eu imagino que seja ainda mais forte de a empresa incentivar os funcionários a falarem sobre isso. Gostei muito que tu teve aí essa coragem de falar, que tu tinha essa vontade de trabalhar com importados. Muito, muito legal saber disso. Eu queria ouvir um pouco mais também sobre a tua experiência internacional nesse intercâmbio aí pra França, ainda no ensino médio. Como que surgiu essa oportunidade? Pra qual cidade da França que era? Tu já falava um pouquinho de francês antes de fazer esse intercâmbio ou não? Eu fiz esse intercâmbio no ensino médio, fiz o primeiro ano do ensino médio numa cidade na periferia de Paris, que chama Tremblay. Não tem nada muito especial sobre essa cidade, é uma cidade acessível pelo trem intermunicipal, é bem perto assim de Paris. Foi aquele esquema de intercâmbio que você fica na casa de uma família, né? Eu fiquei na casa de uma família da Martinica, porque na verdade uma coisa que eu não sabia, acho que por ignorância na época, é a diversidade cultural, racial na França, de nacionalidades, porque a França teve muitas colônias no mundo todo e tem várias pessoas que têm, enfim, pais, avós, bisavós, etc., dessas colônias que mantêm muito vivas essas culturas. Eu tinha a imagem de uma França muito branca, muito homogênea, que não era nada disso. E o lugar onde eu fui morar comprovou isso totalmente. Então, eu morei com essa família que era da Martinica, e foi super bacana, assim, eles queriam, na verdade, receber um intercambista que fosse latino, porque é mais próximo da cultura deles, uma galera mais... Eles eram super abertos, enfim, foi uma experiência bem legal. Eu estudei numa escola pública francesa normal, e no ensino médio eles já começam a direcionar para o que você vai fazer na faculdade. Então, ao contrário do Brasil, que você termina o ensino médio, depois você vai, presta uma prova, você escolhe o que você quer, você já começa a ter um direcionamento. No primeiro ano do ensino médio, você escolhe uma matéria regente. Eu não sei se ainda é isso hoje, tá? Como foi na minha época. Você escolhia uma matéria regente, no meu caso eu escolhi artes plásticas. Na verdade, escolheram pra mim, porque acharam que o meu nível de francês não devia ser muito bom, então que eu não podia pegar nada muito complexo. Ai, meu Deus. Mas daí depois, no segundo e terceiro ano, você escolhe de fato um viés. Então, você pode fazer o científico, que é como se fosse exatas. Você pode fazer um que é econômico-social, você pode fazer o que é de literatura, enfim. Mas eu não cheguei nessa parte, eu fiz só a matéria regente. Eu falava um pouquinho de francês. Eu escolhi o lugar onde eu ia para o intercâmbio, e depois que eu fechei o intercâmbio, eu comecei a fazer aula.
Então também não era nada demais, assim. Eu fiz uns 6 meses de aula, mas eu aprendi muito ali porque a minha família não falava português. Eu tinha uma irmã que falava inglês, mas o resto da família não. E eu não tinha nenhum brasileiro na minha escola, não era uma cidade turística, ninguém visitava, não tinha nada. Então, isso pra mim foi a melhor coisa. Foi ser meio que jogada no ambiente pra aprender a língua. E eu fiquei fluente em pouquíssimos meses. Nossa, que incrível. E como é que foi a hora de voltar? Tu tinha vontade de voltar de novo pra casa ou queria continuar lá por mais tempo? Na época eu queria continuar, né? Mas acho que eu era muito nova, assim, nem. Eu fico pensando, se eu tivesse continuado, nem sei o que eu ia arrumar, sabe? Acho que o que foi melhor pra mim foi ter voltado mesmo. Mas óbvio, na época eu tava pegada, tinha Sim. amado. Você estava comentando ali sobre essa diversidade, né, na França, e bem essa semana eu ouvi um episódio do The BOF com o Christian Louboutin. E ele contou que ele já era adulto, ele descobriu que na realidade ele tinha parte do DNA dele africano, porque a mãe dele teve um caso com um outro cara que era africano, e aí por grande parte da infância dele, ele não entendia por que que a pele dele era mais escura e as irmãs dele era mais clara, mas ele achou que era normal, ele só era um pouco mais diferente. E aí ele foi descobrir isso e eu achei muito engraçado que ele falou: eu fiquei feliz pela minha mãe, porque ela teve um romance durante os 40 anos de idade dela. Eu achei interessante isso, que ela teve esse romance, achei que foi bom pra ela. E ele falou isso com uma naturalidade, mas o que eu tirei desse episódio do podcast foi que a pessoa que tava entrevistando ele também é negra, ela era da Inglaterra. E lá na Inglaterra, por muito tempo, não se falava muito eu sou preto, I'm black. Se falava mais de qual país que você veio. Eu sou de tal país, eu sou da Índia, eu sou de não sei lá onde e tal. E não se falava muito sobre brancos e pretos. E aí, quando eles foram pros Estados Unidos, ela, né, quando essa mulher foi pros Estados Unidos, ela teve esse choque, que tinha essa nomenclatura e tal. E porque muito tempo ela só falava de qual que era a descendência dela e não sobre, tipo, essa divisão entre pretos e brancos, né? E aí eu achei interessante que eles falam justamente disso, dessa diversidade que existe e que não tem só pessoas brancas lá, como por muitos anos a gente viu só nos filmes, né? Que criou essa imagem por conta disso e você teve essa experiência de realmente viver e entender isso morando lá. Eu vou colocar na descrição esse episódio do DBOR para vocês ouvirem, que é bem legal. Queria falar um pouquinho agora então sobre transição de carreira. Já contamos aí como que foi essa transição da comunicação para moda, né? Se tu pudesse dar uma dica para quem quer fazer uma transição, qual que seria? Eu acho que depende muito da transição, mas na minha experiência, o programa de trainee foi super chave, assim. Eu acho que existem vários jeitos, se você tem oportunidade, tempo, dinheiro, etc., de fazer uma segunda graduação, por que não? Mas de todo jeito, eu acho que em algum momento, principalmente dependendo do país onde você está, a idade pode pesar. É difícil ser estagiário quando você tem 30 e tantos, pode ser um pouco frustrante às vezes. Então eu acho que o programa de trainee te permite ter o aprendizado que você precisa para essa nova vaga, mas já entrar no mercado de trabalho, não ter essa sensação de estar voltando muito atrás. Na minha experiência foi muito bom, talvez não sirva para todas as carreiras, para todas as oportunidades. De fato é muito seletivo, então também não abrange todas as pessoas, mas justamente por ser muito seletivo, você já chega no mercado numa situação bacana, sabe? Lu, agora então vamos falar sobre a tua mudança para Paris. Como que surgiu essa oportunidade? Eu ia perguntar por que Paris, mas parece que já faz todo sentido porque você já falava francês, já tinha feito um intercâmbio para a França. Mas como que foi então essa oportunidade? Como que surgiu essa vontade de voltar então para a Europa? Foi durante a pandemia, eu e meu namorado na época, que hoje é meu marido, a gente começou a repensar um pouco, assim, as decisões de vida, acho que com muita gente. E a gente pensou em emigrar. E, na verdade, a França não foi a primeira escolha, não foi uma escolha instantânea, a gente só pensou que a gente queria viver em algum outro país. E a gente pesquisou vários, a gente chegou, inclusive, a fazer
iniciar o processo de entrevista para imigração no Canadá, a gente olhou a Austrália, Nova Zelândia. Sério? A gente olhou. Aham. Aí você poderia morar em Quebec. Pois é, falaram pra gente que se a gente topasse ir pra parte francesa seria super fácil. Meu marido trabalha com tecnologia, ele é programador, então todo mundo queria ele. Mas a gente olhou vários países pesquisando pelo que a gente queria mesmo, estilo de vida do país, oportunidade de emprego. Foi uma decisão bem racional, assim, sabe? Conversamos com pessoas que moravam em outros lugares e, na verdade, a gente chegou à conclusão que o emprego do meu marido ele já trabalhava remoto, então era mais fácil de ser mantido. A área dele é super em alta demanda em todos os países, então para ele seria muito simples e para mim menos. E eu precisaria provavelmente fazer um curso onde eu fosse. E, na verdade, o que a gente pensou talvez, mesmo que a gente não queira ficar na França para sempre, talvez seja melhor eu ter uma formação em moda em Paris e depois ir para qualquer outro lugar do que, digamos, fazer uma formação em moda, sei lá, em Sydney e depois querer vir para Paris. Acho que ainda tem muito nome que é carregado, enfim, tem todo um estigma que pode nem sempre ser verdade, mas tem muito um estigma de Paris como a cidade da moda. E a gente falava francês, Sim. Eu e ele. A minha mãe morava na França nessa época também, a trabalho, não em Paris, mas na França. Então acho que acabou pesando também, que era um lugar mais familiar em todos os contextos. Caramba, que demais. E como que tava esse sentimento, assim, a tua confiança em relação a conseguir um emprego aí? Cara, eu acho que como eu sabia que eu ia fazer o curso, eu olhei muito para isso como tipo, um momento único e super privilegiado da minha vida, que eu ia poder parar com 20 e tantos anos para estudar de novo, para ir para uma faculdade com muito mais maturidade, para poder aproveitar isso. Eu tive o enorme privilégio de que o salário do meu marido era suficiente para manter nós dois durante esse tempo. E eu tinha minha mãe, que trabalhava também na França. Então eu tinha uma rede de apoio muito grande. Eu não vou dizer assim que eu estava especialmente confiante em conseguir emprego ou não, mas eu tinha a tranquilidade, digamos, de não precisar pensar nisso naquele momento. Foi o que permitiu que a experiência fosse tão tranquila. E eu tenho noção que não é assim para todo mundo, mas é só para dizer que no meu caso, tipo, eu estava muito focada na primeira etapa, sabe? Tipo, fazer esse curso Ótimo. E fazer ele muito bem. Porque eu tinha essa rede que estava me apoiando enquanto eu estava fazendo isso. Muito bem, um passo de cada vez, né? É importante pensar nisso. É algo que eu tenho que exercitar todo dia aqui no podcast, porque como empreendedora, você tem muita experiência nisso, né? Tem mais ideias do que tempo pra executar. Então, eu sempre fico naquela. Bom, um passo de cada vez. Agora, o tempo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho é esse. E é um exercício constante de não ficar se martirizando por não poder colocar tudo em prática na hora, né? E então, como que foi a escolha do curso? Eu vi que você estudou design de moda no Estúdio Berceau, aí em Paris. É assim que fala, não sei como fala. Preciso aprender francês também, hein? Isso, foi isso mesmo. Na verdade, eu comecei a pesquisar, como eu te falei, foi bem planejada essa ida. E eu comecei a pesquisar desde o Brasil as escolas. O sistema de educação na França é um pouco diferente. Então, por exemplo, uma graduação tem mais ou menos 3 anos de duração. E a partir de 3 anos de duração, eles começam a dizer que é um master. Você pode fazer Master 1, que é 1 ano de master, então sua formação total tem 4 anos, ou um Master 2, que são 2 anos de master, e daí tem 5 anos. Eu comecei a pesquisar primeiro master, porque eu falei, eu já tenho, tipo, a minha graduação em publicidade, e apliquei para vários masters, e as escolas que eu mais queria, eu não passei, porque eram muito concorridas. Quais escolas que eram? Eu prestei para a IFM, era a que eu mais queria, que é o Instituto Francês de Moda. É uma escola que, na minha interpretação pessoal, é uma tentativa do ensino de moda francês de competir um pouco com a Central Saint Martins. Tá em super alto nível, assim, é uma escola muito bem vista daqui na França, que tem programa tanto de management business quanto de design.
E eu apliquei para o mestrado dessa escola, que aceita, tipo, 10 pessoas por ano. E às vezes as pessoas que são aceitas nesse mestrado já fizeram o mestrado em outro lugar, entendeu? Então era uma coisa muito acima do nível que eu tinha. Muito acima. Porque também o que se demandam nas escolas aqui, na experiência seletiva que eu tive, foi uma coisa muito mais desenho e tipo construção do produto e tal, que foi muito diferente do que eu vivi no Brasil e na Renner, que era uma coisa super analítica, mesmo o designer tinha que ser bem analítico, tinha que saber ler dados. Tipo assim, você chega meio que eles te falam, você tem que desenvolver, sei lá, 3 lenços, um com estampa, um liso e um vermelho. Daí você escolhe, entendeu? É bem nas caixinhas. Já Então eu tem não que tinha esse desenvolver perfil. aquilo que você acha que vai ser comercial, né? Não tem muito tempo pra experimentação. Isso foi um choque pra mim também quando eu fui pro mercado de trabalho, que na aula da faculdade é realmente assim. Eu fiz faculdade de moda lá no Brasil, né? E você tem aquele tempo, você desenha 10 croquis e senta com a professora, e senta com o seu grupo, e escolhe um e muda, é uma coisa mais experimental. E aí chega no mercado de trabalho, vamos lá, você tem que fazer uma coleção de 100 peças e já tem que criar o que você já acha que vai ser comercial, que vai ser produzido. Não tem muito, vamos criar 10 opções para cada 10 peças que a gente tem que colocar na loja. É muito mais assertivo e tem muita estatística, né, por trás disso. Sim, sim. E daí eu fui percebendo que eu não tinha esse perfil, assim, sabe? Não era a minha vivência, eu não tinha essa bagagem. E daí eu achei, e eu queria uma escola boa. Eu não queria abrir mão de ser uma escola que era bem vista pelo mercado. Porque entre as bem vistas e as menos bem vistas, são todas mais ou menos o mesmo preço. Então, pelo menos na minha pesquisa. Daí eu acabei vendo uma entrevista da Isabel Marran, a estilista, né? Falando sobre a escola onde ela estudou e era o Estúdio Berson. E foi aí que eu descobri. E eu comecei a pesquisar. Eu queria também que fosse uma escola que permitisse a inserção no mercado francês. Porque eu acho que tem, não só na França, acho que em vários outros países tem também, escolas em que se fala inglês, em que a maioria dos estudantes são de fora, e que daí acaba não sendo uma coisa muito próximo do mercado, entendeu? Eu queria que fosse uma escola, mesmo que se falasse inglês, que seja. O programa da EFM, por exemplo, era inglês. Eu queria que as empresas francesas reconhecessem essa escola como uma boa escola. E o Estúdio Berceau era uma escola pequena, de um curso, que se falava francês. Então era tipo assim, uma coisa bem quadradinha. Se você quer, é isso, não tinha várias opções. Eu me inscrevi nela e o Berceau era tipo uma segunda formação, não era um master. Era uma formação mais curta, eram 2 anos de estudo e 1 ano de estágio. Então eu acabei indo pra lá e para mim foi uma escolha muito acertada. Me trouxe tudo que eu não sabia, que era a parte mais de experimentação, de 3D, no sentido de manipulação do produto, de costurar, de técnicas de tecido, enfim, eu não sabia disso, não sabia costurar, não sabia modelagem, não sabia criar objetos, não era muito manual. E a escola me trouxe muito isso. Então, foi uma formação bem complementar ao que eu tinha aprendido antes. É muito legal saber que tem esses tipos de curso na França que também são bem experimentais, como você falou, você colocou mão na massa, né? Porque eu já ouvi de outras pessoas que estudaram lá, só que outros cursos mais voltados para marketing, comunicação. O caminho oposto do que você fez, né? De estudar isso no Brasil e depois estudar design de moda na França. E eu ouvi das pessoas que eu entrevistei que esses cursos de marketing na França eram cursos muito teóricos, diferente da experiência que as pessoas tiveram no Brasil, que também estudaram marketing lá e estudaram em Senac, esses cursos que já são voltados para esse lado da indústria, né? E aí, se a pessoa ouve só o Moda na Mochila dessa pessoa, vai ficar pensando, nossa, todos os cursos na França são teóricos. E aí vem você aqui e fala que teve uma oportunidade de fazer um curso super mão na massa, super prático. Então é interessante não fechar a nossa cabeça, né, pra só a história de uma pessoa, mas ouvir várias histórias e aí complementar com a sua experiência vivendo num outro lugar também. Qual foi a aula que tu mais curtiu desse curso, Lu? Nesse curso, no primeiro ano e o segundo ano foram bem diferentes, assim. O primeiro ano era como se fosse uma
grande experimentação. Então a gente tinha uma aula que eles chamavam de moda, que era meio que o desenvolvimento de coleção e tal. E a gente tinha as aulinhas satélite, que eram menores, assim. Tinha uma que era grande, que era corte e costura. Moda e corte e costura eram grandes, e as outras pequenininhas eram, tipo, desenho. Tinha uma que seria tipo uma tecnologia têxtil, assim, que a gente aprendia sobre os tecidos e até a fazer, não sei como, é tipo weaving, assim, tipo tecelagem, né? Meio que entender como que era de fato tecido com tecido. E a gente tinha também uma que era embelezamento da matéria-prima. Então era tipo tricô, bordado, tipos de estamparia manuais, esse tipo de coisa, que eram, na verdade, a ideia era que tudo auxiliasse a aula de moda, porque era ali, você estava desenhando e as outras aulas eram para ser auxiliares para você produzir aquilo que você estava fazendo. O segundo ano foi bem legal, porque só tinha aula de moda e de corte e costura. E eram outros professores de moda, que ali o objetivo era muito mais encontrar o seu estilo. Então, se no primeiro ano a gente tinha muito mais restrições, assim, tipo, sobre tema de coleção, etc., ali era uma coisa mais para encontrar o próprio estilo, era mais autoral. As primeiras pesquisas que eles mandavam a gente fazer eram, tipo, sei lá, responde um questionário gigante sobre você só com imagens, coisas assim, que também não são muito realistas no mercado, mas que são coisas que ajudam a abrir a sua cabeça e a produzir algo que seja interessante. Porque no final do curso, se você resolver de fato trabalhar com design, você tem que produzir um portfólio que seja atrativo para equipes de marcas que recebem milhões de portfólios todo dia. Então, mesmo que não seja exatamente isso que você vai fazer no seu dia a dia, num primeiro emprego, você precisa que a sua produção chame a atenção, sabe? Vamos falar um pouquinho então sobre os teus estágios. Eu vi que você fez estágios como showroom assistant em diversas marcas. Eu vou citar o nome de algumas delas aqui. Ou talvez não, porque talvez eu falei errado em francês. Bom, vou tentar. Erdem, Vanguard, Marine, Serre e Le Maire. Como que eram esses estágios? Quanto tempo? Eram estágios remunerados? E o que tu fazia como showroom assistant? Na França, a maioria dos estágios, bom, acho que por lei todos, mas vou te dizer que na prática nem todos, mas você tem que ter uma convenção de estágio, que é um documento emitido por uma escola em funcionamento, etc., a qual você esteja atrelado para você fazer estágio. A nossa escola nos oferecia algumas oportunidades de showroom. O showroom acontecia muito durante as Fashion Weeks, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque, na verdade, o showroom é basicamente a venda no atacado. São os lojistas que vão lá para comprar daquela marca. Então, sei lá, uma Farfetch, uma Essence, qualquer um desses e-commerces da vida, ou tipo grandes multimarcas, a Selfridges, a Saks, a Harrods, ia nos showrooms dessas marcas para fazer a seleção deles. Em todos os showrooms, o que a gente fazia era arrumar o showroom, garantir o visual merchandising, vestir as modelos, porque daí tem algumas modelos que ficam à disposição para provar os looks que o cliente possa querer ver. Então era meio que isso que se fazia em linhas gerais. Em alguns deles você também fazia parte, tipo, servir cafezinho, em outros não, mas de maneira geral era isso. A remuneração depende. Como são estágios curtos, eles duram uma semana ou duas, porque é só um momento dessa que eles chamam a campanha de vendas. Eu já fiz remunerado, já fiz não remunerado e já fiz por permuta, assim, que eles te dão um crédito para comprar na marca. Já fiz de tudo. Queria falar também um pouco sobre currículo e portfólio. Entrevistando essas mais de 100 pessoas aqui pro podcast, eu percebi que existem diferenças entre currículo e portfólio por volta do mundo todo, né? Mas vamos tentar fazer um comparativo com o Brasil. Quais são as principais diferenças de currículo e portfólio trabalhando como designer no Brasil e na França? Por exemplo, vou começar com uma pergunta. Eu ouvi que tem vários países da Europa que pedem foto no currículo.
No Brasil, algumas pessoas colocam, algumas pessoas não colocam. Aqui na América do Norte, não se usa foto no currículo. Sim. Essa é uma pergunta que eu tive também. Quando eu cheguei aqui, que eu perguntei para os meus professores, perguntei para alguns convidados que eram, enfim, fundadores de marcas e tal, que a gente teve na escola, o que se fazia? A resposta, na maioria das vezes que eu tive, foi que é legal ter foto, no sentido de, tipo, é legal ver com quem você vai trabalhar, etc, etc. Eu coloco, eu acho também que, enfim, acho que pode não se colocar, eu sempre coloquei. Não sei se eu acho isso ideal, mas tô jogando esse jogo. E como que é o formato do currículo aí? É parecido com o Brasil? Eu vou falar da minha experiência. Quando eu trabalhava como designer lá no Brasil, os currículos tinham pouquíssimas descrições. Era só uma frase sobre o que eu fazia nessa empresa como estilista. E aqui no Canadá eu tenho que fazer um currículo com muita descrição, falando assim, praticamente todas as atividades que eu faço aqui como designer. Como que é na França? O currículo é um pouco menor ou pode ser um pouco mais extenso, contando um pouco mais sobre quais são as atividades? Eu vou te falar como que eu faço o meu currículo. Os currículos de amigas aos quais eu tive acesso são mais ou menos o mesmo molde, que na verdade é mais tipo um modelo mais sequinho mesmo. O meu currículo tem uma página, eu tenho uma descrição breve, uma frase ou duas no máximo, sobre aquele trabalho. E como particularmente, eu tenho uma experiência muito diversa e várias pequenas experienciazinhas, tipo, por exemplo, esses showrooms, eu faço um currículo, não um para cada aplicação, porque daí também não é muito sustentável, mas eu faço, por exemplo, um currículo que seja mais... Quando eu cheguei na França, eu trabalhei como vendedora em loja. Então, ali eu tinha um que era mais voltado para isso. Daí, se eu tô procurando mais para designer, eu faço um mais voltado para designer. Se eu tô topando, além de designer, se eu toparia uma outra coisa mais comercial, assim, enfim, eu tenho uns 2 ou 3. Eu não coloco todas as experiências em todos, justamente porque são várias experiências pequenas picadas. E aqui, eu acho que é mais legal você colocar as experiências daqui, porque eles valorizam, por exemplo, como eu acabei de sair da escola, mesmo sendo um pouco mais velho, eu acabei de sair da escola, é legal para eles verem que eu fiz 4 showrooms em marcas que são legais. Entendeu? Então, porque para eles mesmo, independente da minha idade, eu tô saindo da escola. Então é isso que eles esperavam de alguém que tivesse se formando agora. Legal. É parecido também nessa questão, como você falou, de ter esses currículos bases. É parecido também com o que eu passo aqui no Canadá. Quando eu cheguei aqui, eu também tinha um currículo mais focado para trabalhar como vendedora, outro currículo mais focado para trabalhar como designer. Então, é muito importante sempre fazer essa análise aí antes de aplicar para alguma vaga e não só usar um currículo padrão para tudo, né? Então, acho que nessa questão é bem parecido aí com a França, de ter esses focos, dependendo de qual marca que você quer aplicar. Falando agora sobre networking, sobre conhecer pessoas, você já conhecia algumas pessoas que trabalhassem com moda aí na França, seja antes de se mudar, seja brasileiro ou não? Já conhecia. Bom, a primeira coisa é que tem muito brasileiro em Paris. E é bem fácil conectar com várias pessoas. Dito isso, eu já tinha um amigo que trabalhava aqui com moda, trabalha na Havaianas Europa, que, na verdade, ele foi a pessoa até que me aconselhou, quando eu estava pensando em mudar, sobre o processo, no sentido, tipo, tem gente que vem só passagem de vinda e vamos ver o que dá, tem gente que vem tentando emprego direto, tem gente que vem para estudar primeiro. Ele fez esse caminho que eu fiz, de estudar e depois se inserir no mercado, e ele me aconselhou bastante nisso. Então eu já conhecia ele e eu tive uma sorte tremenda, porque uma das minhas melhores amigas que eu conheci na Renner também veio para cá na mesma época que eu, com o mesmo propósito. Chegou até um pouco antes. Então ela fez um curso antes, acho que quase um ano antes ela veio. Então eu pude aproveitar muito desses contatos que ela já tinha feito e de várias coisas. E daí quando vai se fazendo uma rede, porque eu e ela, a gente segue muito amigas, a gente vê quanto sempre vai chegando
os amigos do amigo do amigo que te procura, que te indica, que indica um outro. Então, conhecendo algumas pessoas, poucas mesmo aqui na moda, você já vai conseguindo conhecer outros brasileiros, porque a comunidade é bem integrada. Pô, que demais. Depois eu vou querer o contato aí dessa galera, então, pra entrevistar aqui também. Tem uma pergunta que eu faço aqui, que é mais pra ajudar quem tá querendo morar na cidade que você mora, ou seguir uma carreira parecida com a sua. Eu falo isso porque eu não acredito muito em falar de arrependimento. Mas a pergunta é a seguinte: se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que tinha te ajudado a chegar ainda mais longe? Ou ter chego com um pouco mais de tranquilidade? Eu acho que nessa vinda, como foi tão planejado, não tem outros arrependimentos. Mas como eu te disse, eu tive uma base, uma rede de apoio, uma situação assim muito favorecida por vários fatores. Então eu tive uma pessoa que já tinha passado por esse trajeto de estudar e se inserir, que é esse amigo. Eu tinha um marido que ganhava o suficiente para bancar uma casa durante esse período de estudo, eu tinha uma reserva financeira para fazer isso, eu falava a língua, eu já conhecia o país, eu tenho cidadania europeia, então realmente foi uma situação muito confortável para mim, mas o que eu acho que é importante para quem não está nessa situação tão redonda é fazer eu sou de virgem, então eu não conseguiria não fazer o planejamento certinho. Mas, grosso modo, eu acho que uma das coisas mais importantes é se informar sobre qual que é o processo de inserção no mercado de trabalho, se essa sua área aceita pessoas que chegam de outros países, se é mais seletivo, tipo a moda, que é melhor você ter uma experiência de estudo, às vezes tentar nem que seja um curso mais curto, só para você ter esse nome ali no currículo, que eu acho que é muito importante. E na França, na minha experiência, falar francês. Mesmo assim, eu conheço pessoas que vieram sem falar francês e que conseguiram, mas é muito difícil, é muito concorrido. E ainda mais se você não tem um nome de uma escola muito avassalador por trás, eu acho bem improvável, porque é um mercado que está concorrendo com as melhores pessoas do mundo inteiro que passaram pelas melhores escolas. Então, não tem por que escolherem uma pessoa que não sabe falar francês, mesmo que pode ser que nas grandes marcas no dia a dia você fale inglês, mas eu acho que o francês é essencial. Nem todo mundo vai ter a oportunidade da Emily de Emily in Paris, né? Não. Não, quase ninguém, eu acho. O nosso próximo quadro aqui, Lu, é o Fashion Library. Então, tu pode deixar alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos? Pode ser de moda ou não. Eu até fiz uma colinha aqui, que eu tinha ouvido o episódio da Aleska, da Austrália, e ela, se eu não me engano, ela tinha dado uma dica, não lembro se era de um podcast, uma revista, algo assim, para quem estivesse chegando na Austrália para se inteirar. E eu achei isso muito marcante, porque quando eu cheguei aqui, eu adoro ouvir podcast, eu procurei algum podcast de moda, assim, para me inteirar do mercado francês, não de pessoas francesas falando sobre qualquer outra coisa, mas de verdade, assim, quais são as marcas, porque, óbvio, tem Chanel, uma Dior e tal, a gente conhece, mas quais são as marcas do dia a dia? O que é, sei lá, a Farm, a Animale daqui, entendeu? Então tem um podcast que trocou de nome agora, então eu vou falar os dois nomes, em francês, que chama Entreprendre dans la mode, que é Empreendendo na Moda, e que acabou de trocar de nome para The Bold Way, mas continua sendo em francês, eu acho que dá para achar nas plataformas pelos dois nomes. E tem um outro que chama Cast, tipo cast de podcast, mas só cast, que tem esses dois, eles entrevistam os atores do mercado, as marcas, enfim, é bem legal para entender quem são as pessoas desse mercado, quais são as marcas, e um pouco da cultura de trabalho também do francês, que eu acho que é bem diferente. Daí, ainda em podcasts, o De Carona na Carreira eu acho muito legal. E tem alguns episódios em especial que eu gosto muito, que é o da Patty Bo. Na verdade, toda entrevista que a Patty Bo dá, eu só gosto muito da história dela. A Paula, ela fez recentemente
Ela fez recentemente pro episódio do De Carona na... Não, desculpa, do O Que Tem Na Sua Carteira. O Que Tem Na Sua Carteira. É muito legal esse episódio. É bem bacana. O episódio da Paola Vilas, do De Carona na Carreira, achei muito bonito. Achei muito sobre essa coisa do experimental versus o negócio, porque eu acho que ela faz uma coisa bem experimental e pessoal que não é fora da realidade. Então achei bem bacana. E tem o de uma francesa que mora no Brasil, que é a Karine Amâncio, que ela é a consuleza ou ex-consuleza da França, que fez toda uma carreira no marketing de luxo, que é bem legal também. Eu também tenho um canal de YouTube que eu gosto muito, que é o da Mina Lê, que é ela é de Nova York, se eu não me engano, então o canal é em inglês, que ela faz vídeos super profundos sobre moda, história, sociologia, super embasado, e os temas são bem fora do clichê, assim. O último dela, ela falou sobre como que a qualidade das roupas diminuiu com o tempo, é super legal, super aprofundado. E numa pegada mais cabeça, tem um livro que eu li, era um autor que eu li muito para o meu trabalho de conclusão de curso em publicidade, e que eu tombei com ele de novo recentemente. O livro chama A Estetização do Mundo, e os autores são o Gilles Lipovetsky e o Jean Serroy. São franceses, então para quem está vindo para a França quer treinar, dá para ler em francês, mas também tem traduzido em inglês e português. Eu acho que na indústria da moda a gente sempre está pensando nesses conteúdos rápidos de tipo, o que é o que está na tendência, o que vende, ou dicas de empreendedorismo, que geralmente são mais rápidas, não tem essa coisa de pensar um pouco mais na filosofia do negócio, que é uma coisa, a meu ver, muito francesa também, de estar questionando a base, a filosofia e tal. E esse livro, ele fala muito sobre como a estética foi se tornando algo central nos bens de consumo, porque não era assim, e acho que, enfim, é uma reflexão mais profunda sobre estética, design, que é bem bacana também. Lu, eu amei as suas dicas. Tem algumas que eu já assisti, já ouvi. Então, eu acho que a gente tem um gosto parecido. Eu vou colocar as outras que eu ainda não assisti na minha lista. Amei, amei, amei. Muito obrigada. E o nosso próximo quadro é o quadro Pra Onde Que Você Levaria Sua Mochila? Então, deixa pra gente aí as tuas 3 cidades favoritas ou que você quer conhecer ainda. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e uma cidade pra se aposentar. A minha cidade pra trabalhar, acho que hoje seria Paris. Eu acho que é um mix legal entre trabalho, vida pessoal. E eu acho que tem uma coisa muito forte na França em geral, não só em Paris, de um trabalho que, mesmo que seja acelerado, tem uma valorização muito forte da excelência em relação à quantidade. Eu acho que é um país que tem qualidades e defeitos, mas que conseguiu criar uma vontade de consumo de todo mundo por tudo que vem da França, como se tudo que viesse da França fosse excelente. E daí tem até essa questão que a gente falou de ser especialista, porque tudo que é excelente precisa ser feito por um especialista. Então eu acho que eles são muito sensíveis a isso, à qualidade, às coisas mais artesanais, e nem sempre o ambiente de trabalho é tão lento que permita isso, mas eu acho que como cultura, assim, é bem legal. Para visitar, eu coloquei São Paulo, que não parece exatamente a cidade para visitar, talvez tenha mais um perfil de trabalhar, mas eu amo São Paulo, é uma das minhas cidades preferidas no mundo. E eu acho que visitar São Paulo é aproveitar o que tem de melhor, que é a cultura super pulsante, tudo que a cidade tem, sem ter que viver no cotidiano, trânsito, estresse, violência, etc. E para aposentar, pensei muito nessa, não sei, acho que de todo jeito, alguma cidade com estrutura, com segurança, talvez Portugal, Lisboa, assim, um acesso à praia. Nada muito isolado, para estar sempre de fácil acesso a muita cultura, restaurantes, etc. Lu, estamos chegando ao fim pela viagem, pela sua trajetória. Quero te agradecer por ter compartilhado tua história linda aqui com todos os mochilers.
Muito obrigada de novo e todo o sucesso do mundo pra você. Eu que te agradeço pela oportunidade, Mari. Parabéns, super parabéns pelo seu projeto, que eu já acompanhava e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima!